Ei, Bruna, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tá me vendo certinho? Tô, agora eu tô. Você tá me vendo aí também? Tô. O áudio tá ok? Tá ok, tá bom? Menina, aqui tá tão frio. Aqui também, nossa, Hoje, tá muito frio. hoje, Jesus do céu. Ai, ai. Mas e aí, estamos animadas para este vídeo? Vamos Sim, vamos ajudar as pessoas. desmistificar. Vamos identificar. Com o tarô, até trouxe as cartas aqui. Ah, legal. Mas Então você quer começar a falar? Quer que eu fale primeiro da sinastria ou você quer falar primeiro do tarô? você que sabe. Você quer começar com a sinastria? Que eu acho que é mais assim, mais complexo, eu acho, do que o tarô. Você que sabe, Pode ser. Bruno. Pode ser? A minha voz tá boa, assim, a altura? Tá. Que eu falo meio baixo, né? Tá boa Tá? sim. Você pode falar da minha também, tá? Porque o áudio aqui, meu celular tá meio dando pau, aí você me fala. Não, tá bom Então, também. beleza, eu tô te Então, ouvindo bem também. Mas como é então que é assim, a a sinastria. sinastria, assim? Então, a sinastria é um mapa, né? Tem duas formas de fazer a Uhum. sinastria. Tem um mapa que a gente faz a análise da interação dos planetas, né? Da posição dos astros no céu, Sim, da pessoa com a outra, né? Com o parceiro. E tem um mapa que se funde, que cria um novo mapa, né? Que é o mapa das conexões desses dois mapas que viram um mapa só. Então, geralmente, esse mapa de relação, que a gente verifica as relações dos planetas, então, assim, por exemplo, você tem a Lua em touro e o seu parceiro, né, tem a Lua em touro, né? entendi. Então, a posição lá faz uma conjunção. Então, tipo assim, vocês dois vão ter uma interação muito grande no campo dos sentimentos, né? Uhum. Então, dependendo dos aspectos que os seus planetas fazem com o do parceiro, vai criar ali uma situação. E a sinastria, ela não vê a compatibilidade, né? Porque a gente vê muito assim, ai, será que eu É, dou certo com então, fulano de Ares, né? é sempre Então, assim, né? Que Sagitário, então, né? Eu, como boa é, sagitariana, na hora que eu vou ver lá, nossa senhora. Aí eu fico triste, eu falo, não, já não vai dar certo, já o sol não bate, a lua não bate. Mas então não tem muito a ver assim, porque eu sempre li dessa forma. não, na verdade, a sinastria ela não vê a compatibilidade, né? O que que ela vê? Ela vê como a gente vai se relacionar com a outra pessoa. Entendi. Então, ela consegue verificar assim, onde os pontos que vai ter desafios, né? Os pontos que vão ser mais fáceis. Então, por exemplo, Entendi. o Sol, ele representa confiança. Então, o lugar onde você tem o Sol, onde o Sol do seu parceiro toca a sua casa, o seu mapa, é o local onde que ele te dá confiança, entendeu? Que ele Ah, traz confiança para sua vida. que interessante, gente. Eu nunca li assim. Então, por exemplo, o sol do seu parceiro, quando a gente faz o mapa de sinastria, o sol dele cai na sua casa, sei lá, casa 4. Aham. Então, ele traz, né? Então, o seu parceiro ele te traz confiança e segurança na casa, no campo das emoções, no campo da família, né, no campo da estruturação. Então, Entendi. tem todas essas relações dos planetas, né, que vão fazer Sim, conexões com as casas do parceiro, né, e entendi. vice-versa. Então, a gente olha o seu mapa em relação ao parceiro, né, e o mapa do Sim, parceiro em relação ao seu, para a gente entender também os pontos onde. Então, o mapa da sinastria é legal para melhorar o relacionamento, né? sim, Então, melhorar, poxa, a gente está brigando muito, não está entendendo, né? Então, onde eu posso melhorar aqui para compreender melhor, né? sim, A pessoa e a pessoa me compreender melhor. Então, na verdade, o mapa entendi. da sinastria é para a gente aprender a como a gente se relacionar da melhor forma possível com a outra pessoa. Porque ninguém vai ser exatamente É, perfeito para a então, gente, né? não tem Então, isso, né? E tem às os vezes pode pontos de até ser um desafio. mapa compatível e as pessoas não darem certo, né? Também tem isso Isso. também. Então, porque dependendo das posições, pode dar atrito, né, Aham, de pensamento, atrito de, de personalidade, entendi. né? Então, o mapa da assinatura ele vai conseguir fazer a gente entender
E o que que no outro ali os desafios, né, entre o casal. E Uhum. daí tem o mapa que se funde, né? O mapa que é o seu Então, mapa mais porque o mapa do parceiro. aí pega uma data em comum para fazer o mapa ou é outra coisa? Não, daí eu, no caso, uso o astro.com, que cria os mapas lá, né? Então você coloca Sim, lá o mapa, tem dois tipos de mapa de sinastria. Esse entendi. mapa, esse segundo mapa, ele vai se fundir, é um mapa que vai formar, é como se fosse vocês dois virassem um só. E Ah, aí, o que 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 doido. acontece? Esse Ah, mapa, ele vai falar como você é quando você está com o seu parceiro. Porque se ah, você perceber, as pessoas, às vezes, ela tem uma personalidade quando tá com o é parceiro, e quando ele tá verdade. a pessoa tá sozinha, ela é diferente. Não sei É se você já verdade. percebeu isso. É Sim. mesmo, isso aí faz sentido. É. Faz muito sentido, na verdade. Que Então, esse doido, nunca mapa tinha que ouvido se falar. funde, Ah, ele vai falar sobre isso, né? Então, ele vai mostrar como que vocês são, né, quando essa conexão aí, né? Então, esse mapa, ele traz o sol num lugar, então, às vezes, o ascendente cai em outro lugar, né? Então, você vê que a pessoa muda a personalidade quando tá com o parceiro. Às vezes, a pessoa é mais tímida, mas quando tá com o parceiro é mais expressiva, né? entendi, Então, ou vice-versa também, né? Então, tem entendi. isso. Então, o mapa Gente, da sinastria, ele vem para trazer melhorar esse relacionamento. Então, ele vem para a gente fazer a compreensão, né, do casal e o uhum, casal melhorar quando os dois, então, assim, os dois têm que estar querendo fazer o mapa da sinastria sim. para Nada que de traga. fazer escondido, hein, galera? Ó, Nada de escondido. isso aí não é legal, E não. não, porque aí você vai jogar na cara da pessoa, né? Você vai ver os É, pontos a melhorar e vai querer jogar. é. E não é o propósito da sinastria. O propósito Você da tem sinastria é sol não você. sei aonde. Aham. É, Então você tem que, o Sinastria é para você aprender você que quer melhorar o seu relacionamento, né? Trazer melhor qualidade ali para o seu relacionamento e querem crescer juntos, né? Ter Sim. crescimento pessoal junto, né? Se melhorar junto ali. Então o mapa da sinastria, ele vai trazer isso. Então cada planeta vai trazer, né? Como eu falei, a Lua, o Sol vai trazer a confiança, a Lua é o que Sim. alimenta na relação, né? O Mercúrio é como a comunicação de vocês ou o que vocês gostam ali. Então, cada planeta vai ter um significado. Então, a sinastria é mais ou menos isso, né? Que a gente verifica na sinastria. Na sinastria, você também vê a casa onde estão os signos de cada um também? Isso interfere? Ou é mais Sim, os planetas, assim? não, a casa também, ela também vai interferir, Aham. porque vai ter os planetas, eles vão ter conexão com os signos, né? Ah, tá. Então, ela vai interferir também, como eu falei, a pessoa tem o sol do parceiro cai na casa 4. Né? Então, Sim. que está no signo X. Então, aquilo ali vai trazer uma dinâmica ali no casal, né? Uma dinâmica no Entendi. mapa do casal. Então é bem completo, né? É bem difícil também fazer a análise, mas é bem completo, né? É bem É uma análise perfeito mesmo. mais complexa e com esse foco mesmo, né? Quando ela fala, não, a gente quer Uhum. melhorar como casal, a gente quer ver o que a gente pode melhorar junto. E Sim. aí, esse mapa é mais para nessa situação. Ô, Bruna, e sobre relacionamento, mapas astrais, de uma forma geral, assim, existem vários tipos de astrologia? Isso é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, essa astrologia que você estuda é a mais tradicional que fala, mas tem outros tipos ou não? Eu não Tem. sei. Aí tem Sim. a que eu faço, né? Astrologia ocidental. Aham. Aí tem a astrologia védica, né? Ah, tá. Que é da Índia, né, se não me engano, Sim. eu acho que é mais antiga, só que ela tem uma outra forma de interpretação, que eu não vou arriscar falar aqui, porque eu não tenho conhecimento suficiente para falar Sim. da astrologia védica. Mas a astrologia ocidental, para falar assim, de relacionamento no geral, né, para quem também é Uhum. solteiro, vamos dizer assim, né, que Ah, é, sim. esses mapas da sinastria, eles são para o casal. Né? Então, para quem é solteiro, quer entender, por que eu não tô conseguindo um relacionamento, por que eu não Uhum. consigo me relacionar, aí a gente consegue fazer um mapa do relacionamento, né? Então, o que a Ah, gente vai ver? A gente vai ver as casas, né, que se referem ao relacionamento os planetas, né, uhum. que se referem do relacionamento no mapa da pessoa, para a gente Sim. entender, né, então, o que ela busca num parceiro, né, então, geralmente, a Lua, no mapa do homem, ela vai representar o que o homem busca numa mulher, vamos dizer.
né? Uhum. E o Sol no mapa da mulher vai representar o que a mulher busca no homem, né? Que interessante. O que a pessoa deseja, assim, né? Que ela procura na pessoa no oposto. Então, a gente consegue tentar entender, né, se tem algum bloqueio, né? Ou se a pessoa está indo num caminho que ela não está se encontrando. E aí a gente consegue fazer essa análise, esse mapa pontual voltado para o relacionamento. A gente vai olhar a casa 5, que é onde começa o romance. Entendi. Vai olhar a casa 7, vai olhar Vênus, Lua. Então Entendi. tem... Então, porque aí pode ser um instrumento, né, para os solteiros e solteiras, né, darem uma Sim, orientação. Eu já usei, você já me ajudou muito com mapa, aqueles mapas anuais, né, também. Eu acho que isso aí é bem legal para ajudar a gente naquele ano, né, sobre relacionamento, né. Você poderia, se quiser falar um pouquinho desse mapa que é do ano, da né? Acho que é assim mesmo Revolução. que fala, né? É o mapa da Revolução, né? Isso. O mapa da Revolução Solar, ele vai falar, então, ele vai trazer aí a situação desses 12 meses, né, principais, contando de um aniversário até o próximo aniversário do próximo ano. E aí, nesse mapa, a gente consegue analisar, né, várias áreas da vida, inclusive o relacionamento, Sim. como que vai estar, né, o que vai estar acontecendo ali durante aquele período mais próximo, né, que é esse 12 meses. Então, a gente consegue dar uma organizada, né? Se preparar para situações, né? Então, às vezes acontece de a pessoa ali está aberto para alguma coisa nova acontecer no campo das relações, Sim. né? Mas aí a pessoa precisa fazer tal movimento para aquilo ali se movimentar. Então, no mapa da evolução, a gente consegue fazer esse direcionamento também. Sim, ele é muito bom também. Mas tem muita coisa que a gente pode usar, eu acho, assim, dessas Sim. espiritualidades, assim, para melhorar a nossa vida, né? De autoconhecimento também faz muito sentido, eu acho. Quando você analisa, não pela internet, assim, coisas de prontas, mas você analisa com profissional e tudo, aí você vai vendo de fato o autoconhecimento, né? Realmente Sim. faz sentido. E para melhorar, né, mesmo o relacionamento. Então, é um presente também bem legal, né? É, Para você dar para o seu parceiro, né? Dar uma sim, sinastria, um jogo de cartas. sim. E agora eu quero que você fale um pouquinho do templo Vamos da falar, Afrodite, vamos falar de das cartas, tarô. Sim, vamos né? falar Dos de tarôs. tarô agora. Uhum. Valeu, Bruno. Acho que foi bem legal. Bom, deu para entender bastante coisa. Vamos ver agora sobre o tarô. Eu até trouxe um tarozinho aqui. O tarô, então, ele tem vários jogos, né, de relacionamentos. Mas tem um que é assim, muitos derivam dele, que é o Templo de Afrodite. Eu já vi várias versões dele. O que acontece com esse templo de Afrodite? Né? Por que eles falam templo? Você vai criar duas colunas no jogo, você vai analisar na primeira linha os sentimentos. Eu até fiz um pequeno desenho, vamos ver se as pessoas vão entender. Aqui, são as primeiras linhas, os sentimentos, cada um tem pelo outro, e que tem esconde, tá? Não dá para esconder se você gosta de alguém. Aparece nas cartas aqui no oculto, pensamentos que cada um tem em relação ao outro, os desejos que eles têm e demonstram, né? E que eles escondem, as atitudes, aí você põe um prazo, né? Tipo assim, como essa pessoa vai agir com a outra dentro de um mês e tal. E aqui a gente tem tipo uma linha do tempo, passado, presente e futuro. Então a gente usa assim 15 cartas, esse no jogo mais mediano, vamos dizer assim, tem mais complexo que esse, você bota mais cartas ainda, e tem menos completo, que aí você não usa essa segunda coluna, você usa a primeira, a terceira e a quarta, e por aí vai. Mas o que acontece com o tarô, né? O tarô, ele é um instrumento não é só adivinhação, ele é um pouco mais assim, vamos dizer, a gente fala que ele é mais fofoqueiro, né? Uma coisa assim, mais de falar como que está a situação agora e tal. Mas ele também é um instrumento muito importante para o autoconhecimento. Porque, por exemplo, se você tem um casal, né? Que aí você percebe que um tá tendo atrito, mas aí você vai jogar nas cartas, você vê que assim, às vezes é porque uma pessoa está insegura em relação à outra, ou está usando muito o plano mental, né? Eu vou até trazer umas cartas aqui do plano mental, por exemplo. A justiça, que é uma carta, um arcano maior, mais assim, racional, 3 de espadas. Então, você tem muito elemento espadas, né? Tipo assim, nas emoções. Então,
ah, talvez aconteceu alguma coisa nesse campo, entendeu? Eu acho que Então, o tarô, as cartas têm uns arcanos que são mais ligados ao relacionamento? Tem alguma tem, que parte da carta que tem? tem. É assim, é dividido em 4 elementos, né? Tem o fogo, que é no naipe de paus, água no naipe de copas, né? Material, que é no naipe de ouros, e metal, que é no naipe de espadas, né? E falando do naipe de copas, que é especificamente para emoções, então é muito bom você sair copas no seu jogo de templo de Afrodite, que normalmente às vezes não sai, né? Porque a gente não está muito preparado para as emoções, mas o naipe de copas, aí você tem o valete, a rainha, e eles contam uma história, né? O White, ele ilustrou, né? Esse aqui é da Pamela White, na verdade. A Pamela ilustrou, o White os dois eram espiritualistas, assim, de 1900 e pouco, enfim. E eles pegaram o tarô de Marsella, que era o mais antigo, e fizeram os desenhos. E aí você tem essas cartas, você ganha essas cartas, igual o 10 de copas, o As de copas é muito bonito. Então, se uma pessoa sente pela outra As de copas, né, e a outra sente em 2 de copas, então o casal se ama. Mas normalmente você vai ter um naipe de paus ali, que a pessoa está mais fogosa, ou nervosa e tal, ou mais orgulhosa. Aí você tem um naipe de ouros, e tem os arcanos maiores, né? Também, que você... por exemplo, se você pega um imperador, né? O imperador, ele é um cara muito... Uma figura, né, de um cara, né? Um senhor muito rígido. Então, ele é muito controlador nas emoções, né? Então, é complicado. Você tem que sempre estar... Como é que eu posso dizer? Observando todos esses elementos no seu jogo, né, de relacionamento. Uhum. E é legal porque aí você observa onde que pode estar acontecendo alguma confusão. Então, no plano mental, o que cada uma pensa da outra, né? Então, às vezes aparecem cartas muito, sei lá, acha a outra pessoa muito infantil, né? Aí saem cartas muito assim, de valetes, ou a carta do louco. Então, tudo isso interfere na interpretação do jogo. Tem um outro jogo que eu trouxe que é mais simples, que se alguém quiser, eu não sei se vai ter pessoas aí que tem tarô em casa, às vezes quer testar, né? Depois vocês mandam inbox pedindo ajuda, a gente ajuda. Mas esse é bem legal também, você vê como está a energia de uma pessoa para a outra e vice-versa, como está a energia das duas, então é uma coisa mais de energia. E um insight, um conselho para quem está consultando, tá? E é basicamente essa a ideia, assim, você vê as energias mesmo. Então, às vezes a energia da pessoa está muito boa, mesmo que a mente dela esteja confusa, né? Então, é Sim. interessante, é legal, assim. O tarô, acho que ele é mais voltado para as pessoas que estão juntas, mas estão num momento de crise, né? Eu acho que a gente Ou está sempre com recorre. direcionamento também, né? Querendo um direcionamento, às vezes a pessoa Isso, está, como você falou, um momento de crise, que é um direcionamento, né, para compreender, né? Às vezes a pessoa fica insistindo numa coisa ou a pessoa isso, abandona, né? Só que aí o tarô, ele também vai ser direto e reto também, direto né? Nesse sentido e assim. Ele reto. vai falar o que realmente está ali, né? A energia que está disponível, então não tem como você Não falou, não dá tem para como, mentir, né? não tem como. É muito louco. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa ela acha que ela tá certa, aí aparece no tarô assim, que ela tá errada, que ela tá sendo muito orgulhosa, né? Então, tem outras formas de jogar também, que você pode pegar fazer uma pergunta específica, tipo assim, o que devo fazer para melhorar essa relação? Sabe? Não é o tempo de Afrodite, nem o jogo das energias. Aí você pega um arcano maior, 3 menores, né, para clarificar, cria uma pirâmide assim, né? Aí você vai tendo clarificações, e às vezes não são coisas boas, né? E às vezes é um tapinha na cara, né? Tipo assim, você tem que tomar uma decisão, ou você tem que, sei lá, parar de ser tão orgulhosa, né? Vão sair várias coisas, né? Então é interessante, porque o tarô, que eu esqueci de falar, mas é uma coisa legal, porque o tarô ele vai do 0 ao 21, certo? Então ele conta uma história. Então, tem vários momentos da vida da pessoa estão lá descritos. Então, a gente tem a possibilidade de verificar em qual área que está a situação sendo mais problemática. É mais ou menos isso. Eu acho que é bem rapidinho sobre tarô também. É porque na verdade, ele vai trazer um direcionamento, então ele também é legal. Até mesmo dá pra jogar, tipo assim, um casal pedir pra jogar, pra entender o que tá acontecendo no relacionamento. Por exemplo, Tá, vem um casal e fala, olha, a gente tá
passando por uma situação de querer entender o casal. Tem como o jogo, ele consegue... Tem como Entendi. fazer o templo de Afrodite. Tem uns jogos que são assim de asas, né? Que aí você vê. É muito interessante. Tem um jogo que ele é maior que esse. Você vê os dois, né? Sentimentos, pensamentos e desejos. E no meio você vê a interação dos dois. Então você tira interações que são do campo mais material e do campo também mais espiritual, né? Energético e espiritual. Se as pessoas acreditam. Então você tem vários, aí você consegue verificar várias coisas, até mesmo se tem questões de vidas passadas pelas cartas que saem, porque tem cartas que falam isso. Isso, por exemplo, a estrela, a roda da fortuna, a temperança, deixa eu ver quais mais. Elas basicamente essa, sacerdotiza um pouco, mas tem muitas cartas que falam disso, entendeu? No mundo mesmo, julgamento, então é a que mais fala de coisas do passado. Então, aí você vê, às vezes é uma questão mais kármica, uma questão que você não consegue ter muito controle também. Você tem que passar, né? Tem muito isso também. Sim. Às vezes tem relacionamentos que são para trazer aprendizado, né? Então a pessoa tem aquele relacionamento para trazer algum aprendizado e depois seguir, né? E outras vão se manter. Então, então a gente consegue ver aqui, né, que a gente trouxe um pouquinho hoje, né, sobre os oráculos focados assim, no relacionamento, né? Mostrando que tem como a gente fazer essa análise mais focada nessa área do amor, né? Das relações mais duradouras. E também, né, como a gente falou, você que está procurando, você que tá solteiro, mas também tá com dificuldade quer ter um relacionamento, né? E não consegue enxergar, né? Então, através do tarô a gente consegue um direcionamento, né? Através do mapa a gente consegue um direcionamento. São ferramentas diferentes, mas que trazem um resultado bom também, ambas. E você que tem, né, que é casal, que quer aí melhorar, então compreender o que rola, né? E melhorar os pontos que precisam ser melhorados. Então, eu entendi que pelo tempo de Afrodite também dá para fazer, né? Essa análise. E o mapa, né? Que vai trazer essa combinação para você entender como você é em relação à pessoa, como a pessoa é em relação a você. Eu acho que... Então, Bom, eu não acho sei se quer falar mais alguma coisa. eu acho que são ferramentas muito boas, assim, se a gente souber usar, né? Eu acho que é muito legal, assim. Também queria dar uma dica, não é só quem joga, às vezes tem gente que joga cigano, baralho cigano. Dá pra você fazer esse jogo também, entendeu? Pra jogar o cigano com outros baralhos, com decks. Pra quem joga, né, às vezes quer jogar. Mas, enfim, eu acho que tudo isso dá para ser usado para o autoconhecimento. Dá para você verificar padrões que estão acontecendo nos seus relacionamentos. Eu acho que dá para entender muita coisa. Com o mapa astral, com a sinastria, com os jogos também de cartas. A gente tem que se instrumentalizar, né? Eu acho que tudo Isso que você isso falou aí... do padrão de repetição, às vezes a pessoa entra num ciclo e não consegue sair, né? E às vezes tem muita coisa ligada a coisas, como você falou, às vezes é coisas kármicas, né? Que ela precisa sair do ciclo, da roda, né? E seguir. E aí, com as ferramentas de autoconhecimento, ela consegue entender isso aí e passar, né? Encerrar o ciclo e continuar. Então, hoje em dia, né, a maior dificuldade da gente é o relacionamento, né? Se a gente for para pensar. Ainda mais com a internet, a gente só fica no WhatsApp, né? Não fala mais pessoalmente. Então, os mais novos, eles geralmente relatam isso, né? As pessoas mais novas, assim, que nasceu 2000, 1997, a dificuldade no relacionamento, né? Não só relacionamento amoroso, mas no relacionamento no geral. Porque a gente tem, a cada vez mais a gente tem dificuldade de compreender, né, um lado do outro. Né? Então, essas ferramentas, eu acho também que é legal, porque a gente consegue se colocar ali, né, num ponto que a gente consegue ver os dois lados da moeda, né? Então a gente consegue melhorar esse aspecto do relacionamento que eu acho que todo mundo tem que melhorar, né? A gente também, porque a gente, por mais que a gente nasceu numa época que a gente tinha essa conexão melhor, com o tempo, né, com a tecnologia, a gente vai perdendo. Né?
perde muito. Eu concordo com você muito. Eu acho que a gente evoluiu muito no campo mental, né? Se a gente for pensar nos elementos, né? A gente está numa sociedade muito tecnológica, evolução muito grande no campo mental, que não é ruim. Mas a gente não, a gente está, igual eles falam, né? Tá muito, o campo emocional está virando muito, eles estão misturando muito, né? Botando muita razão na emoção. Não está deixando as emoções fluírem de uma forma mais também, eu não sei, são muito, de uma forma mais com consciência, né? Muita coisa, eu acho. Muita superficialidade também, que virou moda. Então, eu acho que Sim. tem muita coisa acontecendo, assim. Então, aí você lida com muitas pessoas precisando de ajuda, nós também. Então, você fica assim, às vezes, numa sinuca sem saber o que fazer, né? Você sabe, às vezes, é uma pessoa muito inteligente, né? Tem vários diplomas, mas não consegue lidar com relacionamentos simples, né? Básicos, às vezes até Isso, mesmo de amizade. Então, exatamente. assim, tá difícil. Eu acho que é muita coisa que a gente tem que reaprender a fazer, né? Também. Assim, Sim. aprender de outra forma, eu acho também, que antigamente não sei se era bom o jeito que os relacionamentos aconteciam. Mas a gente tem que reaprender, né, a se relacionar, eu acho. Isso. Trazer maturidade, né? E eu acho que as ferramentas de autoconhecimento podem trazer isso. Sim, E agora eu vou dar uma diquinha do Feng Shui. Mudando sim, aqui, né? manda Então, bala. Ah, a gente trabalha aqui com o Feng Shui também. E eu vou dar uma dica para quem busca um relacionamento, né, e não está conseguindo. Então, assim, o Feng Shui ele uma arte oriental, né, que movimenta as energias do ambiente. Então, se você está querendo buscar um relacionamento sério, né, ou você já tem um relacionamento sério, observe e está muito distante do parceiro, por exemplo, observe no seu lar, né, principalmente no seu quarto. Como que é a decoração lá, né? Então, você tem um quadro de uma pessoa solitária na parede, né? Então, você geralmente tem decoração individual, né? Então, você tem um vaso ali, uma decoraçãozinha individual ali, né? Você geralmente tem porta-retrato só com você na foto, né? Então, esse tipo de decoração, ela vai trazer individualidade, vamos dizer assim, de uma forma extrema, né? Então, ela vai repelir a outra pessoa. Então, ela vai trazer aí distanciamento, caso você seja casado, né? Então, vai trazer distanciamento do parceiro, você sente distância do parceiro. Caso você busque um relacionamento, você sente que não consegue, as coisas não andam. Mesmo que você busque, que você se coloque ali à disposição, as coisas não andam, né? Então, geralmente, quando a pessoa está na busca, ela quer constituir uma família, né? Ou ela já tem uma família, ela tem que trabalhar a vibração do número 2 no lar também, né? Porque o número 1, ele sempre vai trabalhar a individualidade, né? O egocentrismo. O número 2 vai trabalhar essa questão da união, da conjunção. Então, quando você busca, você sempre tem que ter, né, uma decoraçãozinha ali em par, né? Percebe, observa o que aqueles quadros que você tem na sua casa, eles passam para você. Então, eles estão passando solidão, estão passando solitude, né? Eles estão passando tristeza, uhum. né? Então, observa se você tem muitos quadros ou fotografias suas, também só você, né? Ah, mas não tem ninguém ainda, vou colocar fotografia com o quê? Coloca com seus amigos, coloca com a sua família, né? Então, ter esse olhar mais de observação no seu lar, Uhum. né? E para você que tá com o casal tá com dificuldade, né? Então vocês podem usar a granada. A pedra granada ela vai trabalhar essa energia de união do casal, né? Ou você que que busca um relacionamento, mas está com dificuldade às vezes porque está com mágoa de outra pessoa, né? Eu acho que também você pode usar o quartzo rosa, por exemplo. Uhum. Eu acho que a gente não falou disso, mas às vezes muitas pessoas têm isso, né? É, Às vezes a pessoa ela não consegue seguir porque ela tem, às vezes, mágoa de outro relacionamento, isso, é né? verdade. Ou ela repete, né? Ela tá num relacionamento bom, mas ela não consegue ficar bem ali porque ela fica resgatando coisas do que não É, é mais que era de outro relacionamento, né? traumas, né? Então, nossa, Bloqueios. isso, traumas, bloqueios que também dá pra ver nas cartas, né? Então, Uhum. às vezes a pessoa chega assim e fala, olha, nossa, não sei o que está acontecendo. Aí você consegue ver, né? Não, tem um bloqueio aqui em tal É, área, né? Então, eu acho que é bem, se a gente for falar muito assim, vai abrir muito, né? sim, mas é bem legal Então, falar. Sim. então, na verdade,
tem bastante informação, né? Que dá pra... Tem. A gente nem falou dos seus produtos, né? Que você também trabalha com produtos Ah, é. naturais. Tem vários produtos Sim, que te ajudam, né? Nessa questão também, né? De você trabalhar esse lado do seu emocional, né? Se você quiser tem falar como um pouquinho. muitos óleos essenciais que dá para usar. Você pode cristais, óleos essenciais que criam, melhora a sua sensibilidade, né? Abre os chakras e tal. A gente tem que pensar muito nisso também. Quando você vai trabalhar com a espiritualidade, pensar também nos chakras, pensar nos campos energéticos que a gente tem. Você às vezes tem muito bloqueio no chakra básico ou no chakra do coração, que são os mais difíceis mesmo. A maioria das pessoas tem bloqueios no chakra básico e no chakra do coração. Então, são pontos já complicados. E você, às vezes, com produtos mais materiais, cristais, que dá também o vento cristais, por exemplo, que são voltados para isso, igual a Bruna recomendou. Às vezes você usa um quartzo rosa, você tenta trabalhar com ametista e você mesmo aplica. Tem forma de você colocar os cristais no corpo, ficar um tempo antes de dormir e você já tenta equilibrar as energias também. Tem o uso dos pêndulos, o pêndulo que a Bruna trabalha, por exemplo. E aí você verifica como que estão os chakras. Tem várias formas de você estar promovendo esse autoconhecimento dentro de você. Lembrando que uma coisa que é certa, nenhum caminho é fácil. Você, a partir do momento que você sabe onde que está bloqueado, se você não fizer nada, não vai mudar. A Exatamente. gente precisa andar, precisa agir, precisa mudar, fazer mudanças. Senão as coisas não mudam. Não adianta você ter consciência de tudo. Não sei quem, a mestra, não sei quanto, falou que eu tenho desalinhamento, não sei aonde, nananana. Ok, e aí, o que você vai fazer com essa informação? Então, eu acho que toda essa informação, então, você faz a sinastria amorosa e vê que o problema é que os dois são muito orgulhosos. Quem que vai dar o braço a torcer? Então, assim, Alguém é vai ter que colocar em complicado. prática ali, né? Então, assim, tudo isso aqui que a gente fala, que a gente estuda, que todas as pessoas estudam e passam, não pode ser um conhecimento que vai voar, vai ficar solto na sua vida. Você tem que aplicar. Então, não tem como. Mas, ô Bruna, eu estou muito feliz de estar aqui com você. Acho que foi bem legal. A gente pode fazer mais outros temas depois. Eu também queria deixar aberto, se as pessoas tiverem dúvidas, pode mandar um inbox, né? Que aí a gente responde. Sim. Até mesmo nas cartas, assim, ó, Paula, saiu isso. Essa pessoa gosta de mim ou estou me iludindo? Então a gente pode até ajudar um pouco nisso aí também. Mas eu gostei muito Sim. de estar aqui com você nessa manhã. Bem legal, acho que deu para abrir um pouquinho essa compreensão, que acho que poucas pessoas sabiam como funcionava a sinastria e Sim. também como funcionava o templo da Afrodite, que eu também não sabia. Sim. Então, eu acho que foi bem legal a compreensão. A gente abriu um pouquinho para outras coisas, né? Uhum. E é isso. Daí, se alguém tiver dúvida, né, sobre como funciona também a sinastria, né, como faz ou sobre as cartas, né, pode mandar aí no nosso inbox. Sim. Que a gente responde. E eu acho que é isso, né? Espaço Feng Shui e Tarô da Lua T. Aí vocês podem entrar lá e conhecer nossos trabalhos também. Muito Isso. obrigada, Vai gente. ficar Até mais. gravado, né? A live vai ficar gravada, né? Também, eu acho. Vai. Então, Eu espero que é sim. isso, Eu vou gente. ver, eu vou verificar agora. Vamos ver. Ó, até Então, mais, tá bom, viu? então. Tchau. Até. Beijos e ótima semana para todo mundo. Ótima semana.